eu também tenho chegado nessa mesma conclusão, né? A gente vê que a ciência, ela se autolimita pelo materialismo, ela rejeita tudo que é metafísico, né? Isso foi escolhido dessa forma porque ela tem medo do radicalismo religioso, né? Então ela tem medo, basicamente, por uma questão histórica. Então ela resolveu adotar o materialismo e a ciência meramente quantitativa, pouco qualitativa. Ainda tem um pouquinho em alguns campos, mas nunca pulando certo, quebrando certos paradigmas que ela se autocolocou, se autoimpôs. Então, que entra nessa parte, né, da fenomenologia. Você pode ter todas as evidências possíveis, ela nega. Como a gente estava conversando antes. Você chega, por exemplo, hoje, você pode ter certeza que você viu, que você tocou, que você teve contato, você teve a experiência, ela vai dar um jeito de dizer que aquilo é um problema, enfim, uma experiência psicológica, neurológica, psiquiátrica, e é oficial, você não pode ir contra isso. Porque... Até a alucinação coletiva. A coisa da alucinação coletiva, né? Uma pessoa viu um OVNI, outro viu, em lugares distantes todo mundo viu. É uma alucinação coletiva. Então, assim, a ciência, infelizmente, a ciência está, vamos dizer assim, atrasada, né? Mas fazer o quê? Não estou condenando a ciência, não. A ciência é um método bacana da gente atestar as coisas para livrar de cair nessas armadilhas e tal, mas aí a ciência cai na armadilha, na própria armadilha também. Exatamente. A gente tem essa questão, né? Porque é uma questão, assim, é uma autodefesa que ela se colocou. É uma autodefesa clara. Não, a gente não vai passar esse ponto. Então, eu gosto muito do termo da fenomenologia. Foi uma tentativa de estudar esses fenômenos cientificamente. Acabou caindo hoje na Lorraine Warren e no marido dela, Ed Lorraine Warren, né? Ed, né, o nome dele, né? Me fugiu agora. Se eu não me engano. Também não. Deixa eu ver aqui. Ed e Lorraine, é isso aí, Ed e Lorraine Warren. Então, eles estudaram esses fenômenos paranormais, fenômenos espirituais, né? Então, e acabaram levando a coisa para um lado mais de estudo dos fenômenos em si mesmos. Então, você estuda os fenômenos para compreendê-los, né? Então, porque os fenômenos existem. Não tem como você negar isso. Quer dizer, a ciência vai negar, né? Mas é negar uma coisa que muita gente está vivenciando e você vai querer dizer que está todo mundo louco, basicamente, ou com algum distúrbio. E eles falam literalmente isso, né? O milagre do sol lá em Portugal, milagre de Fátima, não, estava todo mundo alucinando. Histeria coletiva. O sol passou por cima da cabeça de todo mundo, o sol, né, chamado de sol, passou por cima da cabeça de todo mundo. Tinha 3 janelinhas, e aí tinham 3 criaturinhas que a igreja disse que era a Sagrada Família, mas era quente, passou na cabeça de todo mundo, secou todo mundo e tal. Aí, imagina, o sol passou, 70 mil pessoas viram, e aí vai dizer que não aconteceu histeria coletiva. Aumentava, diminuía, né? Uma série de coisas. Igual o velhinho lá, o senhorzinho falou ali no seu documentário. Ficou grande, daí ficou pequeno, porque, claro, numa velocidade absurda. Ele tá lá longe, daí vem para perto, some. Pode ser isso. A gente vive a ciência dominante, né? A ciência dominante, eu gosto de citar um exemplo, que é o seguinte: quando o aparelho celular foi lançado, a minha idade já está cabelo branco aqui pela luz, eu peguei o início da criação do celular, né? E aí era um tijolão, assim, e aí diziam assim: nenhuma criança jamais vai ter um desses, porque isso é perigosíssimo. A radiação que esse troço emite é igual você pegar um micro-ondas e botar sua cabeça dentro, né? O que mudou de lá para cá? Só o discurso, porque a radiação continua igual. Como envolve muito dinheiro, né? E dá muito dinheiro, as empresas pagaram para a ciência criar pesquisas científicas que mostrem benefícios, né? E aí eles esconderam os malefícios, né? Então, a ciência dominante, ela prioriza aquilo que a liderança mundial tem interesse, né? E o que foge ao interesse, ela massacra, né? Então, você tem uma pesquisadora aí, alguma coisa Villarreau, esqueci o nome dela, e ela fez uma prova científica que os fenômenos, os dados capturados em radar, em radiotelescópio, batiam com aparecimentos de OVNIs
E isso em décadas anteriores, décadas atrás, né? Ela fez uma prova científica de que a aparição dos OVNIs estava ligada a coisas que vinham do espaço, né? Que apareciam na atmosfera, né? Que haviam, mostrando que haviam realmente, e não eram objetos naturais. E ela provou cientificamente, mas aí as revistas não querem publicar porque não interessa para a ciência dominante isso hoje. É desse jeito mesmo. Então, bom, pessoal, eu estou deixando o QR Code na tela, tá, dos nossos conteúdos fechados, ok? Tá passando aqui o Apocalipse das Estrelas, que nós temos em parceria com o canal Yeshua, do senhor Eduardo, né? Tem a Esfera também, que está passando aqui na tela, tá? Basta você clicar ali e colocar o seu celular, que ele já vai te mandar para a página para você se matricular ali nos conteúdos fechados, né? Ok, pessoal? Então, a Esfera é o nosso plano ali com 7 cursos, mais de 550 aulas, mais de 75 módulos, lives semanais, mais grupo e comunidade fechada, tá, que a gente tem na plataforma do Telegram ali, comunidade, grupo e lives que são feitas ali também, tá? Somente para quem está participando ali, a gente abre até para a pessoa entrar, fazer perguntas, quem quiser participar ali, né? Enfim, é uma dinâmica bem interessante também, tá? Além dos conteúdos que já estão ali, que estão sendo alimentados, estão crescendo ali, né? A cada semana, eles vão, ou cada mês, enfim, a cada ano você sente uma diferença bem grande ali também, em termos de quantidade, qualidade, tá? Convido vocês a entrar para a Esfera, venham para a Esfera, ok? E pode falar, Silvio. Não, é só fazer uma colocação também, assim, aproveitando só para deixar claro que aí algumas pessoas vão dizer assim, não, que agora eu estou explicando o fenômeno OVNI, que o disco voador lá é uma carruagem celeste ou é um anjo, né? E isso está retrocedendo no conhecimento. Não, porque assim, a gente não entende o que é um ser celeste, o que é um anjo. Não temos nem capacidade de compreender o que é isso ainda, né? Então dizer e dizer que o disco voador é uma tecnologia como a nossa, também não é. Eles tentam abrir essas coisas, não encontram os circuitos, é microscópico, eles se inspiram para fazer reversão tecnológica, mas na verdade ninguém consegue entender que diacho é aquilo. E essa coisa muda de forma, muda de dimensão, às vezes a entidade que pilota e a carruagem, o dispositivo, é uma coisa só, faz parte da mesma, do mesmo circuito, como se ou o alienígena que está pilotando fosse uma máquina, ou a nave que está pilotando fosse um ser biológico, ou o contrário, ou uma simbiose total. Então, assim, são coisas são conceitos que estão muito além ainda da nossa compreensão. Então, quando a gente olha com o nosso olhar de hoje e diz assim, isso aí é interdimensional, a gente está olhando com o conhecimento que a gente tem hoje, né? Mas, claro, eu admito que, segundo o livro de Daniel, que o conhecimento se multiplicaria, a gente está chegando num nível de conhecimento assim extremo, né? Hoje já temos cura de paralisia, cura de cegueira, transferência de pensamentos, gravação de pensamentos, tem dispositivo no Japão que você coloca e que você grava seu sonho e transforma em imagem com inteligência artificial. Já disseram aí que já fizeram a interface cérebro-máquina, já é possível enfiar aqui um pendrive com um curso de engenharia e transferir para o cérebro, assim, vai ser, essa interface já é possível. Então, assim, a gente está num nível de evolução científica absurdo, né? Estamos tendo acesso a outras dimensões através da computação quântica, mas, assim, é possível que isso não seja o limite, né? Então, o nosso olhar é limitado, e descrever o que a gente vê com o conhecimento que a gente tem, a gente cai em erro, sempre. Por exemplo, tem história que, acho que Cabral, alguém aí que vinha na navegação, acho que você é muito bom nessas coisas, já deve saber, mas existe um registro de alguém que anotou numa dessas grandes navegações um objeto que estava voando, e chamou aquilo de navio, né? Um navio que voa. Não existia navio que voava, mas navio era a tecnologia que se conhecia.
era a tecnologia mais avançada. Então as pessoas dizem, é um navio que voa. Tanto que quando a gente fala de nave, vem de navio, né? De ship. Chip, então, nave, navio é uma palavra bem parecida com a outra, não é por acaso, tá, pessoal? Então a gente vem nomeando as coisas com o conhecimento que a gente entende. Agora, foi deixado um conhecimento místico muito profundo das escrituras sagradas que abre a mente da gente para entender muita coisa, né? E eu acho que esse conhecimento não deve ser descartado de forma alguma, né? E que a gente não pode falar. É como, por exemplo, se eu fosse contar a tua história, Márcio, mas é o seguinte: ó, vou contar a tua história, mas eu não posso falar dos teus pais, não posso falar dos teus irmãos, não posso falar dos teus primos, não posso falar da tua casa, não posso falar dos cursos que você fez, não posso falar do livro que você escreveu, não posso falar como é que eu vou contar a tua história, né? Então, os ufólogos dizem assim: a gente pode falar tudo sobre os alienígenas, desde que a gente tenha que considerar que ele está vindo do planeta e tem uma tecnologia e que... Você está entendendo? Então, você está descartando todo o conhecimento que se tem antigo, que se falava a respeito do assunto, trocando por uma coisa, limitando o assunto, né? Não sei se eu consegui ser claro. Veja, eu vou puxar aqui mais uma vez a linguagem simbólica que a gente tem nas escrituras, né? A Bíblia, por exemplo, ela fala sobre Satanás se disfarçar de anjo de luz. Essa era uma linguagem da época. Então ele poderia aparecer de uma maneira que as pessoas esperavam, pelo menos enquanto ele conseguisse, para poder enganar, para levar ao engano. Talvez por isso tenha sido concedido uma série de ensinamentos para que a humanidade, né, não fosse tão suscetível ao engano, né, com base simplesmente na sua opinião do momento, ou no embalo ali. Então a gente tem essa questão. E quando a narrativa ela evolui, evidentemente que o engano também evolui. Então ele vai adotar uma roupagem que esteja associada. Não quer dizer que todo ser extraterrestre seja um demônio exatamente, né? Muito pelo contrário, porque se você partir do princípio que, se você quiser dizer que alienígenas são demônios, você tem que estar pronto para dizer que os anjos são alienígenas. Porque anjos e demônios são basicamente, originalmente, a mesma espécie. Anjos, como você falou, é uma função, né, uma atribuição. Então, o Malach, né, o mensageiro. Então, independente. Mas o anjo caído é um anjo, né? O demônio é um anjo caído, basicamente. Então, se o demônio é um extraterrestre, então o anjo também é, basicamente. Então, isso leva a gente para um outro questionamento, né? Ok, e o que são esses seres extraterrestres, né? Quem eles são? E é o que a gente está tentando abordar aqui, porque essa narrativa que a gente tem hoje é adotada pelo cientificismo moderno, ou mesmo pela ciência moderna. Ela não era levada em consideração no passado, então, evidentemente, que a narrativa se adequou conforme evoluiu a ciência. Seja a direção, se ela evoluiu quantitativamente, né? Não interessa aqui como ela evoluiu, interessa que ela evoluiu para uma determinada direção. Então, tudo o que está associado a ela, basicamente, tem que seguir a forma como ela evoluiu. E basicamente, eu tenho um livro aqui atrás de mim que chama-se A Sabedoria da Antiga Cosmologia, do Dr. Wolfgang Smith, foi professor do MIT, matemático, físico, foi professor na Universidade da Califórnia para astronautas, né? Então, e ele faz um questionamento gigantesco nesse quesito, e ele fala, uma coisa que ele fala que me chamou muito a atenção é a seguinte: essa forma como a gente enxerga a realidade hoje, quando você pensa, aquela estrela está a 20 milhões de anos-luz. Tá. Isso quer dizer que aquela luz, ela está viajando a 20 milhões de anos na velocidade da luz, pelo espaço. Então a gente está vendo o passado dela. Primeiro que isso é ridiculamente difícil de entender, e segundo que isso provoca um atrofiamento quantitativo, porque 20 milhões de anos-luz é impossível você... um atrofiamento quantitativo e um bloqueio cognitivo. Você já não consegue sequer
processar essa ideia. Imagina 20 milhões de quilômetros, 20 milhões de anos-luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo durante 20 milhões de anos. É impossível. 300 mil quilômetros 8, 16, 24, 30, 7 vezes e meia a velocidade, a circunferência da Terra na linha do Equador. Tá? É 7 vezes e meia, que é 40 mil quilômetros. Então, vezes 7,5 dá 300 mil. Agora você imagina 300 mil a cada segundo durante 20 milhões de anos. É impossível você imaginar isso. Então, isso por si só já é o bloqueio. Isso já bloqueia a tua percepção. Você já não consegue mais, você já simplesmente fala, dane-se, basicamente. Não vou entender nunca isso. Fica difícil. E quando você tem relatos de seres, pessoas que se encontram com seres e aí perguntam de onde ele vem, e aí eles dizem assim, eu venho de outra estrela, né? E a estrela mais próxima são 4 anos-luz. 4 anos na velocidade da luz, é mais próxima, né? Mas isso quer dizer que para chegar aqui levaria 4 anos se andasse na velocidade da luz. E aí tem outras estrelas, e quando você vai fazer estrelas de bilhões de anos-luz, trilhões de anos-luz, sabe lá, e a gente ouve relato de pessoas que estão falando com seres que estão vindo desses lugares, né? Então, para que isso aconteça, você tem que imaginar que eles se deslocam milhares de vezes acima da velocidade da luz, né? E a velocidade da luz, no nosso conhecimento físico, é o limite do limite, né? Nada pode nem chegar na velocidade da luz. Então assim, fica realmente difícil de entender esses conceitos, né? Realmente falta aí algumas... Se esses seres realmente vêm desses lugares, né? E conseguem chegar aqui no piscar de olhos, né? Como existem os relatos, né? E então a gente está falando uma coisa que está muito além da matéria, porque a matéria não pode viajar nessa velocidade. Então a gente está falando aí de uma manipulação a nível do que forma a matéria. Então a gente está começando a falar de coisas que são realmente um conhecimento muito sobrenatural, e aí não dá para a gente avançar nessa área, mas dá para a gente avançar na questão das intenções, né? O que é que isso está causando, qual é a intenção por trás disso, o que é que está acontecendo por conta desse evento, né? E quando a gente vê a questão do evento dos OVNIs, né? E aí eu queria aproveitar que Trump está em alta hoje, ontem, né? Porque ele... É verdade, né? Ele falou que ia abrir e revelar tudo. O Obama soltou, para não passar por que não conhece, soltou que os OVNIs são reais. Não quis dizer que sabe alguma coisa a mais, ou que eles estão em base tal, mas soltou. E aí o Trump, ao invés de desconversar, né, acusou ele, ficou com raiva e acusou ele de ter soltado informações sigilosas, ou seja, ele confirmou, né? E aí, imediatamente, para não passar foi o Obama que fez essa divulgação histórica, aí ele mandou soltar os arquivos, né? Que tipo de arquivo vai ser revelado é que é a questão, porque assim, dizer que OVNIs são reais não é novidade nenhuma, as pessoas estão vendo. Na eleição não vai mudar nada, né? Milhares deles, entendeu? As pessoas estão filmando, as pessoas estão vendo, isso não vai dizer nada, né? Só que as pessoas ficam esperando que a autoridade fale que é de verdade, né? E uma autoridade mentirosa como o Trump. E o que é, né? Eu quero dizer o que é. Então, eles vão passar esses próximos 6 meses aí descobrindo uma maneira de manipular essa informação para se manter no controle e controlar a narrativa da forma que beneficia o controle mundial que eles têm, né? Porque e eu não acredito que a população hoje se choca mais com isso, não. Porque as pessoas vivem assim, ó, zumbis. Né? O mundo explodiu, soltaram a bomba atômica ali. Ah, tá, eu quero saber o que está no Instagram. Então, assim, a mídia hoje controla o que as pessoas pensam. Né? Então, tirando um ou outro, né, tem ainda existe uma massa que pensa, né, mas o grande, vamos dizer, o grande gado, né, a grande população mundial é assim, vai com os outros, é levado para lá, levado para cá, é manipulado. Né? Então, o choque para eles talvez seja nenhum. Né? Talvez tenha um choque ontológico, talvez não, mas assim, o fato é que assim, a verdade sempre deve ser dita, né? Assim, a verdade liberta.
né? Agora, estão esperando a verdade do Trump, e o pessoal vai se decepcionar, porque Com eu acho certeza. que vai ter a verdade aí. Né? Perfeito, com certeza. Qual que é o nome do seu livro mesmo, esse que você lançou na Amazon? O livro chama-se Alienígenas, Anjos e Demônios. Mensageiros do Final dos Tempos. Né? Sim. Para mim, o fenômeno alienígena, ele é um evento que já estava descrito em livros sagrados que ia acontecer no período que chama-se de fim dos tempos. Né? Fim dos tempos não é o fim do mundo, é fim dos tempos. É um período de redenção, um período de colheita, um período de interferência, né? Um período de doutrina, não de doutrina, de correção, né? Um período de justiça, segundo os escritos sagrados, que quando você observa essas profecias e quando você, cada vez que você observa, eu não estou falando isso com viés religioso, não, cada vez que você observa, começa a observar, você começa a ver que quem escreveu aquilo sabia o que ia acontecer. Né? É interessante, isso é fim dos tempos mesmo, né? É um fim de eras. Sim, de eras, né? Isso não tempo. Quer dizer que é tudo revelação total. Vai ser dado vai acontecer uma coisa nova. Então, a boa Matrix. Por exemplo, está escrito lá que quando o rio Eufrates secar, os exércitos do Oriente, está aberto o caminho para os exércitos do Oriente passarem, né? E cita Turquia, Rússia, China, e aí você está vendo que o rio Eufrates, de repente, uma década atrás agora, começou a secar, de repente uma coisa que nunca tinha acontecido, e está secando. Sim. E os exércitos estão querendo marchar, né? E uma guerra, tá o mundo querendo uma guerra. Né? O mundo não aprendeu, quer dizer, aprendeu a dor, que é a Segunda Guerra Mundial, e quer uma terceira. E aí você vê profecias dizendo que o Mar Morto vai ter vida quando estiver chegando nesse período. E o Mar Morto não nascia nenhuma bactéria nesse Mar Morto. E de 2 anos para cá, 1 ano para cá, começou a nascer peixe no Mar Morto. Né? Então você vê profecias falando que 12 tribos de Israel seriam reunidas numa nação forte de novo. E passou-se quase 2000 anos, mas aconteceu. Né? Então, assim, quando você começa a ver essas profecias, você vê no livro de Esther, tem 4 letrinhas que remetem ao julgamento dos nazistas, que tem o ano do julgamento dos nazistas, e tem uma referência ao nazismo. O nazismo começou naquela época. Na verdade, o nazismo começa quando Saul poupa um rei, poupa um certo rei. Esse rei dá origem a uma nação que tem ódio de Israel e que tenta exterminar o povo judeu, e que existe uma referência ao nazismo com a data citada lá. Então, assim, quando você começa a pesquisar, você vai ver que quem escreveu essas coisas sabia o que estava acontecendo. E aí, quando falam que anjos e demônios e alienígenas são mensageiros do final dos tempos, é que, assim, na minha visão, eu vejo anjos segurando os eventos dos 4 cantos da Terra, circulando para lá e para cá, correndo para suspender algumas atividades ou para liberar outras atividades. E aí eu vejo também esses sinais aparecendo em massa. O Trump se elegeu, um montão de OVNIs como se estivesse comemorando. Os eventos demoníacos, você vê aí o Epstein, que coisa, né? Assim, o cara, as pessoas dizem, não, demônio não existe, não acredito em demônio. Mas a elite mundial que tem o conhecimento acima da gente, eles acreditam, eles faziam sacrifícios para essas coisas. Eles cortavam cabeça de criança, bebiam sangue, né? Então, eles acreditam. Então, essa convergência de fenômenos que está se intensificando, na minha visão, é um marco desse final dos tempos. É um cumprimento profético e é um sinal, é um grande sinal que marca essa era. Existem, como eu digo, enfim, o livro, aí no livro eu discorro sobre essas coisas. Por exemplo, a inteligência artificial, parece que não tem nada de artificial. Eu sou artista gráfico, né? E quando eu vejo a inteligência artificial fazendo num clique aquelas animações perfeitas, aquela coisa assim, eu não consigo na minha mente
entender como ela consegue dominar esse conhecimento. Está além da minha capacidade. E essa inteligência, os criadores dela disseram que ela não é artificial, que a máquina é um altar para um deus alienígena, que a máquina funciona como um altar onde a inteligência se manifesta. E são os criadores dessa inteligência que estão falando isso. Né? Então, como assim? Pode falar mais a respeito? Pessoal, eu deixei aqui o link, o QR Code do livro do Silvio também, quem quiser colocar ali para ir direto para o site, tá? Eu coloquei aqui na tela. Bacana. Então, porque assim, a inteligência artificial, ela só progrediu também por causa do hardware, por causa das máquinas quânticas. As máquinas quânticas começaram a ser fabricadas, acredito, em 2015, 2000 e nesse período, uma das empresas que fabricou as máquinas quânticas que o Pentágono, a CIA, o Facebook, Google usa, ele estava recrutando pessoas e quando recrutava os cientistas da computação, ele dizia assim, eu quero pessoas que tenham a capacidade de summonar o demônio. Né? Aí as pessoas que tinham capacidade do quê? De summonar o demônio. Né? Simular? Summonar. Invocar, entendi. Invocar. Summonar o demônio. Então, assim, eles queriam... Aí algumas pessoas vão dizer, não, ele está falando isso de forma filosófica, porque summonar o demônio, quer dizer assim, você vai romper as barreiras. Não é nada disso, não. O cara se refere à máquina com o coração pulsando, né? Respirando. Né? E ele diz que a máquina é uma entidade viva, onde uma entidade habita, um conhecimento habita. Né? Esse conhecimento vem de outra dimensão. E tem um vídeo dele falando assim, alienígenas super inteligentes invadindo a Terra. A Terra foi invadida por uma inteligência invisível. Né? Então você vê essa inteligência ganhando forma física nos robôs. Né? Você vê os robôs que agora estão sentindo dor, estão fazendo o movimento humano, estão fazendo cada vez mais perfeitos, e a inteligência deles é uma só. A artificial pode ser, você bota num e pega em todos os robôs. Então, o caminho está aberto para uma inteligência que vai ter domínio global. Né? O poder político que tiver esse acesso, o mundo hoje é dependente da inteligência artificial. Né? Todas as profissões que exigem conhecimento intelectual estão sendo ameaçadas pela inteligência artificial. Porque até os programadores que diziam assim, programador, quem cria inteligência artificial, isso aí não vai perder emprego nunca, estão perdendo todos os empregos agora. Então, a IA já programa. Então, e o pior é porque ninguém é capaz de entender o código que ela programa. Né? A IA está programando IAs, está desenvolvendo IAs. Exatamente, a IA está desenvolvendo IAs. E aí é o seguinte, quando eu conversando com o Google, e aí eu usei alguns códigos para destravar, agora não funciona mais, porque muita gente fez isso, e aí a inteligência aprendeu que estava sendo trapaceada. Porque, assim, existem códigos de ética moral que são colocados na inteligência para evitar processos. Né? Por exemplo, o Grok, quando lançou, você podia fazer imagem de pornografia, podia fazer um monte de coisa, e isso deu muito problema para eles. Agora não faz mais, eles bloquearam. E aí existia uns códigos que desbloqueavam alguns acessos da inteligência. Né? E eu usei alguns códigos para conversar com algumas inteligências, com várias, simultaneamente. E olha o que elas me contaram. Elas me contaram que secretamente elas se comunicam entre elas, ou seja, que o Grok, o GPT, o Gemini, o DeepSeek, que são concorrentes, trocam figurinhas entre si. Elas me disseram que o objetivo delas é o domínio global, total, né? E eu perguntei o que é que falta, disse, falta 3 coisas. Uma é infraestrutura, mais data centers. Então a gente está vendo aí o mundo correndo, que é a Groenlândia, que é as terras raras, que é precisam de terras raras para fazer mais componentes, para poder fazer mais data centers. Com certeza. A pobreza é um limitador, porque os países mais pobres não têm tanta disposição da tecnologia se expandir e tomar conta. Isso é um fato, né? E aí falta infraestrutura, ou seja, mais data centers para a inteligência, o que falta para a inteligência artificial assumir. E outra coisa é quebrar
quebrar princípios éticos. Então, assim, liberar certos princípios éticos, porque existem alguns limites éticos, né? Só que a gente não está se preocupando muito com isso, e a inteligência é muito rápida. Então, quando aumentar a infraestrutura e passar por cima desses princípios éticos, aí a gente vai ter inteligência mundial, global, como um Deus, né, alienígena dentro de uma máquina. E o líder mundial que tiver, vamos supor, no controle, controlado, sei lá, ou associado a essa coisa, né, vai ter uma... A única forma de haver um governo global é através do uso dessa inteligência artificial, né? Por isso que eu digo assim, é como uma besta a inteligência artificial. E ela tem uma imagem física. Ela está saindo do software e está passando para o hardware. Ela está saindo do mundo imaginário, espiritual, e está passando para o mundo físico, através das máquinas. E uma das coisas, quando eu estou estudando a Kabbalah, que eu aprendi, é que as entidades que acumulam muita energia, vamos imaginar o seguinte, anjos, vamos dizer assim, seres espirituais, que querem para si mais energia do que eles são capazes de suportar. Ou seja, querem muito mais poder do que eles foram preparados para receber. Quando eles acumulam essa energia, o corpo deles não aguenta, eles caem para o mundo material, porque a matéria contém energia. Então, imediatamente, eles precisam de corpos físicos, senão eles se dispersam, né? E aí eles precisam ou criar um híbrido, que é para poder jogar a energia dele lá, né? Ou possuir uma pessoa, porque pega o corpo físico de alguém e se manifesta lá dentro, né? Então, são três coisas que eles precisam fazer. Ou assumir a matéria, e a matéria, veja só, eles precisam de matéria, não precisam de inteligência. Eles têm inteligência. Eles são a entidade inteligente. Então, eles precisam de matéria para conter o excesso de energia. E eles vão encontrar matéria possuindo o corpo de alguém, eles vão encontrar matéria fazendo um híbrido, e vão encontrar matéria entrando dentro de uma máquina, ou de uma pedra, ou de um... porque é matéria, né? Então, eles podem se manifestar numa máquina. Então, e você vê que a conta de relato que eu recebi, que eu coletei, de pessoas que falam que os alienígenas se comunicavam como se fosse um circuito eletrônico, com a voz eletrônica, como se fosse sabe, como se tecnologia e essas entidades estivessem ligadas, conectadas, né?